Olá, boa noite. Quarta-feira, dia de live aqui no Cuidar e Transformar. Hoje a gente vai ter aí a nossa live com a Luciane. Daqui a pouquinho ela já vai estar aqui com a gente. Vou estar entrando. E o tema da nossa live hoje é o seu olhar que define a sua vida. O seu olhar que define a sua vida. Então vamos receber a Lu aqui para começar a live dessa noite. Boa noite, Lu. Tudo bem? Tudo bem? Tudo joinha. E vamos para mais uma live hoje, né? Isso, mais uma live do nosso movimento, né? Cuidar e Transformar. Hoje esse tema, né? Interessante, né, Lu? Seu olhar define a sua vida. E bastante, né? E bastante profundo, tem bastante coisa para a gente examinar, avaliar aí, né? Eu acabei fazendo um paralelo agora com as lives que a gente fez junto. Ah, legal. Sobre organização, né? Uhum. Então, sempre que a gente vai organizar alguma coisa, como que as lives que a Rosane já fez, que ela foi orientando, a gente precisa de alguém orientando para a gente poder fazer a forma certa, para guardar as coisas de uma forma certa, para organizar melhor e ter mais espaço, né? Uhum. E daí, pensando nisso, será que com o corpo humano é a mesma coisa? Será que a gente tem que organizar a rotina, é isso? Organizar a forma como a gente vai cuidar do nosso corpo para ter qualidade de vida, é isso? É isso. Legal. Então, eu vou fazer algumas perguntinhas de início para a gente poder começar a refletir esse tema, né? Como que o olhar que a gente tem do nosso corpo pode definir a nossa vida lá na frente, né? Então, o olhar que a forma com que a gente está olhando o nosso corpo hoje, teve algumas lives que a gente já falou a respeito de respiração, a respeito de consciência corporal, que tudo isso daí é importante para a gente estar mantendo o nosso corpo harmonizado. Sim. E isso daí é mais ligada à mente e ligado ao nosso físico, né? Tudo bem que o corpo ele é mente e físico junto, né? Tem sempre essa diferenciação. Não dá para você separar uma coisa da outra. Sim. Então vamos lá para as perguntinhas. Vamos lá. O que mantém a sua independência física ao longo da vida? Pessoal de casa, se quiser responder também. Então, o que vai te manter independente lá na frente? Pensando no físico, um corpo, né? forte, flexível, né? Uma coluna que sustente o nosso corpo. Sim. E para isso a gente precisa fazer o que hoje? Atividade física. E alimentação, né? Sim. E a alimentação é um movimento, né? É aquela coisa que tudo tem uma relação, não é uma coisa sozinha. Quantas atividades você pratica para preservar essa força muscular hoje? Eu faço musculação. Sim. Pessoal de casa, se quiser responder. Então, essa é outra coisa que a gente tem que estar pensando no quais são as atividades que a gente está fazendo hoje que vai melhorar minha qualidade de vida lá na frente. Perfeito. Quantas vezes você se sentiu fraco ou cansado ou com dificuldade de fazer alguma tarefa simples nos últimos meses? Então, assim, pessoal mais velho, com mais idade, né? Está com a mesma disposição que tinha antes, há uns 10 anos atrás, ou mesmo há pouco tempo, há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, ou há meses atrás. A força que eu tinha para abrir uma garrafa, para
para eu levantar e sentar. Eu estou com a mesma força que eu tinha, consigo levantar e sentar com a mesma facilidade que eu conseguia há 6 meses atrás, há 1 ano atrás. Então, a gente tem que começar a criar tudo isso, né? Uhum. E você quer envelhecer com autonomia ou com limitação? Aí você fala assim, que pergunta besta, né, Luciane? Lógico que eu quero envelhecer bem com autonomia, tá? Então, o que você está fazendo das 3 perguntas anteriores para você ter uma autonomia lá na frente? Perfeito. Porque é isso que você tem que fazer agora, né? É tipo um investimento que você vai colher lá na frente. Então, é o cuidado que você tem hoje que vai garantir que você tenha um envelhecimento com mais qualidade de vida, né? Mais saudável. Sim. E até na questão do adoecer, né, Lu? Se você tem um corpo mais saudável, né? Você fez todo esse investimento, né, na sua saúde, até a própria recuperação ela acaba acontecendo de uma maneira melhor, né, mais rápido. Sim, e a gente vê muito hoje pessoas com 80 anos fazendo atividade física, andando de bicicleta, indo para musculação, e tá bem. Ninguém, no entanto que assim, quando que a gente olha hoje a parte física da pessoa, as aparências das pessoas, você não consegue mais falar, essa pessoa tem tantos anos. Bem diferente de quando que a gente era criança. Quando que a gente era criança, a gente via uma pessoa de 60 anos como aquela vozinha que já não tinha mais força para fazer nada. Você já estava vendo que ela já estava na decadência total. Então, ali, a estimativa de vida dela era bem menor do que é hoje. Por quê? Porque hoje a gente tem uma atividade física, a gente fortalece nossos músculos, e aí a gente conseguiu ganhar uma longevidade. Apesar da alimentação não ser tão boa que nem era a alimentação antigamente. Mas que era acho que tem alimentação mais natural. Um ponto também, Lu, que é o conhecimento sobre essas coisas, né? Que antigamente, um tempo atrás, isso não era falado, não era discutido, talvez nem fosse assim, um conhecimento acessível para todas as pessoas. E hoje a gente tem esse conhecimento, né? Muito mais acessível. Hoje, exatamente. Hoje só não movimenta quem não quer. Porque tá aí, você liga a televisão, tá a reportagem falando da importância da atividade física. Então, assim, e tem muita gente que ainda está no sofá. Exatamente. Então, são as escolhas, né, que a gente vai fazer. Então, eu sei que isso é bom, qual é a escolha que eu vou fazer para estar bem daqui a um tempo? Mas você sabe que as escolhas erradas também geram consequências, né? Sim, claro. E essas consequências educam. Aí fala, como isso, Lu? Eu vou dar um exemplo de uma paciente que eu estou atendendo. Ela nunca fez atividade física e ela já está com quase 80 anos e começou a perder força. Perder força na musculatura, já foi andando menos, daí conforme você vai ficando mais limitado, você vai deixando de fazer algumas atividades e tal. E com isso, o que acontece? Você não tem uma musculatura forte para te segurar, para te manter em pé, te manter uma coluna reta. Então, ela começou a ter dor na coluna. Aí, com dor na coluna, começou a ter mais dificuldade de andar ainda, até que, quando eu fui chamada para atendê-la, ela estava ficando mais na cama do que andando. Aí, eu conversando com ela, né? A gente tem que saber as dores dos pacientes, né? O que está incomodando mais, tal. E
e nessas conversas eu acabei descobrindo certos medos que ela tinha que estavam embutidos na dificuldade dela não querer andar mais. O medo de cair, o medo de ter uma lesão e ficar mais dependente das pessoas, tá? E aí você começa a conversar e fazer com que ela enxergue. Será que esse medo não está te levando exatamente para onde você não quer ir? Esse medo que eu deixo de fazer uma atividade por medo que eu caia, ou por medo que eu faça uma lesão, não vai fazer com que você caia, porque você não vai ter uma musculatura, não vai ter um equilíbrio adequado, e vai te levar exatamente para onde você não quer ir? E foi o que aconteceu. Então, a escolha errada dela não querer fazer atividade física, apesar dos filhos estarem orientando, mãe, tem que ir fazer, pai, tem que fazer atividade física, não pode ficar parado. Ela optou, porque a gente tem o livre-arbítrio, de não fazer. A hora que eu opto por não fazer, eu vou ter as consequências. E foi essa que ela começou a ter dificuldade de andar. Aí eu tendo essas consequências, eu tive que me virar. Então, aí o que ela teve que fazer? Ela teve que contratar uma fisioterapeuta, no caso, para passar as orientações dos exercícios que era para ela ter feito antes e que ela não fez. Então, as escolhas erradas, elas acabam te educando também, ao longo da vida. E uma das coisas que eu falo assim, ainda bem que a escolha foi errada agora. Que ainda dá tempo da gente se organizar, da gente trabalhar, para que você tenha um futuro com força, um futuro com atividades, né? Podendo fazer as coisas que ela quer fazer. Ô Lu, e nisso, né, que você falou que ela já tem quase 80 anos, tem algum limite de idade para começar, para fazer uma atividade física e ter um resultado? Não. Eu vou estar falando, o limite é você não querer fazer o exercício. Então, não depende da idade. Não depende da idade. À medida que você é bem orientado, que tem os exercícios para ser feitos, depende de você fazer. Né? A menos que você não faça. Eu vou estar falando daqui a pouco que esse é o tripé. É um tripé que a gente vai falar bastante aqui. E fazendo um paralelo com o que você já falou dessas questões de organização, então, na organização, você tem a pessoa que vai te orientar, porque senão você não vai conseguir colocar as coisas de uma forma certinha. Você vai colocar as coisas meio bagunçadas e nunca vai estar conseguindo achar direito. Então, teve uma pessoa que veio e que te ensinou como que você faz. Ó, a roupa tem que ser dobrada assim, ó, a gaveta tem que ser arrumada assim. Então, eu tive um orientador, não tive? Sim. Na atividade física, esse orientador técnico, né, que é quem detém o conhecimento técnico e direciona para uma experiência, no caso, o fisioterapeuta, um educador, um professor de educação física, um professor de yoga. Então, tem os orientadores técnicos que vão estar te passando todas as informações do que você pode e o que você não pode fazer de acordo com a sua dor. Certo? Eu vou ter também, no seu caso, da organização, eu vou ter a metodologia, né? Então, o método com que... Então, eu vou ter o cara que vai orientar e vou ter o método que eu vou ter que seguir para eu conseguir manter a minha organização. Isso. E no corpo, nossa, quem que é o método? É o exercício. Então, a prática, né?
A prática do exercício que foi orientado. Da mesma forma que a arrumação também, é a prática de você se organizar, que você vai ter que manter a casa em ordem, que a gente mantém a nossa casa, o nosso corpo em ordem. É a mesma coisa. E a gente tem a pessoa que vai fazer a arrumação da casa, não tem? Então, essa pessoa que se engaja, que executa e que transforma o ambiente. E no nosso corpo? E pensando na gente, nesse tripé da organização, do profissional, do exercício, e quem que é a pessoa que vai ter que organizar a casa? É o paciente, é o cliente, é o aluno, é a pessoa. Então, cabe a ela se engajar, executar os exercícios que são passados e transformar a vida dela. Então, é certo a pessoa fala assim, não, eu estou melhorando graças a você. Não, é graças ao seu esforço, que você se comprometeu com aquilo que foi orientado. Né? Então, você teve uma orientação, mas você teve um comprometimento, né? Então, é uma parceria, na verdade. É graças ao tripé. Você concorda? Aí mostrando aqui, ó, um tripé. Um tripé. Ele vai dar sustentação. Nesse caso aqui, ele daria uma sustentação para um celular. Concorda? Sim. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se vai dar. Um pezinho falha. Se um pezinho falha, ó, eu entortei o corpo. Sim. Tá? Então, aqui, se falhou a orientação do fisioterapeuta, não vai conseguir. Se falhou, vai se exercitar errado. A falta de exercício também não vai. Se falhou a execução do exercício e a colocação de prática de tudo que foi ensinado, também não vai. Então, é um tripé que ele anda junto. Ele não funciona separado. Você concorda? Sim. Cada um tem o seu papel direcionado, mas para funcionar é tudo junto. Cada um dentro do seu papel, né? Comprometido ali com o que você, com o papel de cada um, né? Com o fazer de cada um. Sim. Então a gente já falou